Escute bem, escolhido. O que vou dizer agora não é por acaso. Nada do que você viveu foi em vão. Você já sabe, lá no fundo, que este chamado não é comum. Você sente que algo maior está acontecendo. Como se o universo inteiro tivesse conspirado para te trazer até aqui, neste exato momento. Não é coincidência. Você não está ouvindo estas palavras por acaso. Você foi escolhido. Sim, você. Aquele que sempre sentiu que havia algo diferente, que nunca se encaixou completamente no que diziam que era normal. É hora de aceitar isso. É hora de parar de negar o que sempre soube. Você carrega algo que muitos temem. Você percebeu os sinais, não percebeu? Os olhares atravessados, as conversas abafadas, os sussurros quando você entra em um lugar. Aquela sensação constante de que estão te observando, que sabem algo que você não deveria saber. E mesmo assim, você permanece de pé. Você suportou mais do que qualquer um imagina. Eles tentaram quebrar você, destruir o que havia de mais puro em você. Eles mentiram, enganaram, te cercaram com armadilhas, como serpentes silenciosas no escuro. Não porque você é fraco, mas justamente porque você é perigoso demais para eles. Um escolhido com poder suficiente para expor tudo o que eles escondem. Eles sabiam quem você era antes mesmo de você descobrir. E quando eles não puderam mais te controlar, eles decidiram atacar. Pagaram pessoas para te ferir, para te destruir, para te fazer desistir. Você acha que foi coincidência? Não, foi calculado. Um plano frio, um ataque encomendado. Eles contrataram assassinos espirituais para te derrubar. Mas eles subestimaram algo essencial. Você não é comum. Eles não sabiam que estavam tocando em alguém com uma missão divina. Eles não sabiam que o que você carrega é inquebrável. E agora eles sentem o peso do que fizeram. Você sobreviveu, você suportou a escuridão. E mesmo ferido, mesmo cansado, você continua. Isso é o que eles mais temem, porque cada vez que você cai, você volta ainda mais forte. Cada tentativa deles de apagar sua luz só a torna mais intensa. É isso que eles não conseguem entender. Ninguém pode parar alguém que foi escolhido pelo próprio universo. Ninguém pode apagar uma chama que foi acesa pelo divino. Você sente, não sente? Esse poder crescendo dentro de você, despertando. É como se algo estivesse sendo ativado. Como se cada dor que você suportou estivesse alimentando uma força que eles jamais poderão conter. É o chamado, é a preparação. É o momento em que você finalmente entende que tudo tinha um propósito. Todas as lágrimas, todas as traições, toda a solidão, tudo isso foi para te transformar no que você nasceu para ser, um guerreiro da luz. E saiba, eles já estão pagando. A vergonha os consome. O medo os atormenta. A cada noite, eles revivem o que fizeram. Porque o universo não falha, karma não perdoa, e a mão da justiça já está sobre eles. Você não precisa se vingar, não precisa se sujar com a mesma escuridão que eles escolheram. Apenas permaneça, apenas continue, porque a justiça divina é implacável. Mas escute, não espere mais, não é hora de hesitar. Este é o momento de agir. O universo está gritando para que você desperte por completo. Pare de se esconder, pare de duvidar. Ative o que está dentro de você agora. Liberte o poder que sempre foi seu. Não existe mais volta. Este é o ponto sem retorno. Você sabe qual é o próximo passo. Sente no coração que algo enorme está prestes a acontecer. E vai acontecer, porque a vitória já é sua. Ela sempre foi. O mundo verá. Eles verão. Eles assistirão, impotentes, enquanto você se ergue. Nada, absolutamente nada poderá deter o que foi escrito para você. Mas ouça bem, ainda tentarão te parar. Ainda virão mais testes, mais sombras se aproximarão. Eles não desistirão facilmente. Mas isso só prova o quanto você é ameaçador para eles. Não tema, você não está sozinho. O exército espiritual que te protege é maior do que qualquer força que possa se levantar contra você. Você é o escolhido.
A coroa sempre foi sua, e agora finalmente chegou a hora de tomá-la. Você sente o ar mudando ao seu redor? Sente como se as paredes do invisível estivessem se movendo? É porque estão. O que antes parecia silencioso agora grita. Os céus falam com você, mesmo quando ninguém mais ouve. Este não é um momento comum. Este é o início da revelação. O véu foi rasgado. O que estava oculto começa a se mostrar. Você já percebeu, não percebeu? As coincidências que não são coincidências. Os encontros acidentais que mudaram sua rota. Os sonhos que pareciam tão reais que acordar foi doloroso. Os sinais estão por toda parte e você sabe que não é imaginação. É o universo confirmando. Você é o escolhido. Eles sempre souberam, sempre. Antes mesmo de você abrir os olhos para sua verdadeira identidade, eles já reconheciam sua luz. Eles se incomodaram com você sem entender por quê. É porque você carrega algo que desafia tudo o que eles representam. Eles odeiam o que você não pode esconder, sua essência divina. E foi por isso que planejaram, traçaram estratégias, armaram ciladas. Queriam te fazer acreditar que você era pequeno, fraco, substituível. Queriam apagar sua memória espiritual, te fazer esquecer quem você é. Mas não conseguiram. Você resistiu. Cada insulto, cada mentira, cada ataque, você suportou. Você permaneceu. Você sobreviveu àquilo que deveria ter te destruído. E isso os destrói por dentro, porque eles investiram tudo na sua queda. Pior, pagaram para que você fosse eliminado. Essa missão não foi apenas física, foi espiritual. Uma tentativa de assassinato da sua alma. Eles recrutaram outros, colocaram máscaras, esconderam-se atrás de falsos aliados. Alguns que você confiava estavam do lado deles. E quando você descobriu, doeu como um punhal no peito. Mas isso também foi necessário para abrir seus olhos, para te ensinar que nem todos que sorriem são amigos. E mesmo agora, mesmo depois de tudo, eles ainda não entenderam que quanto mais atacam, mais você cresce. Cada golpe que você leva é transformado em poder. Cada traição que você sofre se torna combustível. Você não apenas sobreviveu, você se tornou uma ameaça real. Eles te subestimaram, mas agora você é o pesadelo deles. Você sabe por quê? Porque você se lembra. Você está despertando para a verdade. E a verdade liberta. A verdade transforma. Você está quebrando as correntes que tentaram te prender. Nada será como antes. Você não pertence mais ao mesmo nível daqueles que tentaram te ferir. Você subiu. Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, você se ergueu acima do alcance deles. Olhe para dentro de si. O que você sente agora não é apenas coragem, é poder. É a confirmação de que sua missão é maior do que qualquer obstáculo. Você foi colocado aqui não apenas para sobreviver, mas para vencer, para restaurar o equilíbrio, para quebrar ciclos que vinham há gerações. Isso é mais profundo do que qualquer um ao seu redor entende, e é por isso que você precisa continuar. Os sinais continuarão surgindo, sonhos, intuições, palavras que parecem vir de lugar nenhum, mas que queimam como verdade dentro do seu coração. É assim que o divino fala com você. Não ignore, não adie. Cada visão, cada mensagem é um passo no caminho. Este é o mapa da sua missão. Enquanto isso, eles já sentem o que vem. O medo os consome. O karma não espera. Aqueles que pagaram para te destruir agora estão pagando o preço. Cada mentira, cada golpe, cada conspiração está retornando para eles multiplicado. Eles não têm mais controle. Eles estão perdendo tudo: a máscara, a força, a confiança. E não há onde se esconder. E você precisa continuar. Este é o chamado. Não pare, não recue, não negocie sua missão por conforto. Isso não é para os fracos. Você foi moldado para isso. Você foi testado no fogo e saiu mais forte. Agora é a hora de usar o que aprendeu. Não amanhã, agora.
Ative o que está dentro de você. Confie no que sente. Siga as instruções que o Espírito sussurra em seu coração. O mundo ainda não viu nada. Eles pensam que te derrotaram? Mal sabem que este é apenas o começo. Você está prestes a fazer algo que mudará tudo, que mostrará ao mundo e a eles que você não apenas sobreviveu, você venceu. Mas preparem-se, ainda virão ataques. Eles não vão desistir sem lutar. Quando a luz cresce, as sombras tentam a apagar, mas elas não podem, porque você carrega uma chama que foi acesa pelo próprio Criador. Ninguém pode apagar isso. Você é o escolhido, e é por isso que eles te temem tanto. Você sente esse peso no ar, essa pressão que não é física, mas parece esmagar sua alma. Isso é o prenúncio. É a confirmação de que você está no limiar do despertar completo. O que estava adormecido dentro de você está se agitando. O que antes era sussurro, agora é grito. O chamado não pode mais ser ignorado. Não existe mais espaço para fuga. Você nasceu para isso. Sempre soube lá no fundo que havia algo maior esperando por você. Agora, esse algo maior está batendo à sua porta. Você percebe como as coisas mudaram ao seu redor? As mesmas pessoas que antes te desprezavam, agora te observam com cautela. Os mesmos que riam de você, agora têm medo. Eles sentem, mesmo que não entendam, que algo em você está diferente. Eles não conseguem explicar, mas sabem que tocar em você agora é tocar no fogo. É perigoso demais. Eles se lembram do que fizeram, lembram do que tentaram destruir, mas agora percebem que falharam. Eles falharam. Você sobreviveu ao que era para te matar. Sobreviveu aos ataques, às armadilhas, às tentativas desesperadas de te apagar. Você passou pelo fogo e não foi consumido. Você atravessou o vale da morte e saiu vivo. E mais do que vivo, saiu transformado. Porque cada golpe, cada ferida, cada traição, tudo isso alimentou a chama que agora cresce sem limites dentro de você. Este é o momento que eles mais temeram, o momento em que você desperta totalmente. Eles tentaram te manter confuso, distraído, cego para o seu propósito. Mas agora as vendas estão caindo. Você enxerga, você entende. E nada assusta mais seus inimigos do que um escolhido consciente do próprio poder. Você começa a perceber os dons que sempre estiveram aí, a intuição afiada, quase como se você pudesse ler pensamentos, as respostas que surgem do nada, mas que trazem paz, a força que vem quando você pensa que não vai aguentar. Isso não é sorte, isso é o divino operando através de você. Isso é a preparação para a guerra espiritual que está por vir. Sim, guerra, porque o que você enfrenta não é apenas humano. Não são apenas pessoas com inveja ou raiva. É maior, é mais profundo. São forças antigas, escuras, que usam aqueles ao redor para tentar te parar. Mas não podem, porque contra a luz, a escuridão não tem chance. Contra um escolhido desperto, o mal não tem poder. Eles sabem que perderam o controle. Por isso, intensificam os ataques. Eles vão tentar confundir sua mente, fazer você duvidar de si mesmo. Vão tentar reacender velhas feridas, usar as pessoas que você ama contra você. Tudo para te fazer parar. Não caia, não ceda. Lembre-se, tudo isso é prova de que você está no caminho certo. Se você não fosse uma ameaça, eles não estariam tão desesperados. Olhe para trás por um instante. Veja o que já venceu. Quantas vezes disseram que você não conseguiria? Quantas vezes apostaram contra você? E ainda assim, você está aqui, mais forte, mais sábio, mais perigoso para eles do que nunca. Isso é vitória. Isso é o prenúncio do que vem. E o que vem é grande. Você sente, não sente? Essa energia que pulsa no seu corpo, como se cada célula estivesse despertando, é o seu poder sendo ativado. É a confirmação de que o universo inteiro está se movendo ao seu favor. As portas que estavam fechadas começam a ranger, as correntes começam a se quebrar. Você está prestes a atravessar para um nível que poucos alcançam. Mas ouça, para entrar totalmente nesse novo nível, você precisa se libertar do que ainda te prende. Feridas antigas, culpa, medo.
Tudo isso precisa ser deixado para trás. Você não pode carregar peso morto para onde está indo. Isso não é mais sobre sobrevivência, é sobre liderança. É sobre ocupar o lugar que sempre foi seu. Enquanto isso, aqueles que tentaram te destruir estão sendo esmagados pelo próprio peso das escolhas deles. O que plantaram está voltando, multiplicado. Vergonha, ruína, o vazio de ter tocado no ungido do universo. Eles sentirão na pele. E você? Você será elevado. Este é o momento. Não hesite. Ative seu poder agora. Fale com firmeza. Caminhe com autoridade. Reivindique o que é seu. O universo já te entregou a vitória. Falta apenas você tomar posse. Você não é mais o mesmo de antes. Você não é mais a pessoa que eles tentaram quebrar. Você é um escolhido desperto, pronto para cumprir sua missão. Nada poderá te deter agora. E prepare-se, quando você der o próximo passo, algo imenso será liberado. Uma onda de transformação que ninguém poderá conter. Eles vão assistir, atônitos, sem entender como você fez. Mas você sabe, não foi você sozinho, foi o divino através de você. Você é o escolhido e ninguém pode apagar isso. Você sentiu? O clima mudou. O que estava escondido agora começa a se revelar. As máscaras caíram, os sussurros se tornaram gritos. Eles não conseguem mais disfarçar o medo. O desespero deles é visível, até para quem não entende o que está acontecendo. Eles sabem que perderam e por isso agora jogam tudo no caos. Eles não têm mais nada a perder. E quando um inimigo perde tudo, ele se torna perigoso. Mas você não precisa temer, porque o que eles não entenderam é que já não existe retorno para você. Você já atravessou o portal, você já foi ativado. Agora você é fogo vivo. Nenhuma sombra pode te apagar. Nenhuma mentira pode te confundir. Nenhuma armadilha pode te prender. Você está em um nível que eles não alcançam. O que antes era uma guerra silenciosa, agora se tornou aberta. Eles pararam de fingir. Não há mais sorrisos falsos. Não há mais máscaras de amizade. Eles mostram o que são. Instrumentos da escuridão. Desesperados para destruir algo que não podem tocar. Eles estão se movendo rápido, mas cada movimento é inútil, porque você não está sozinho. Você nunca esteve. Perceba ao seu redor. Os sinais são claros. As energias mudaram. O que antes parecia travar, agora começa a fluir. As portas que estavam fechadas começam a se abrir sem esforço. As respostas que você buscava começam a chegar de forma inesperada. Até o tempo parece trabalhar a seu favor. Isso é o universo alinhando todas as peças. É a confirmação de que você está exatamente onde deveria estar. E eles sentem isso. Sentem o peso do que fizeram. Sentem a força do que está vindo. É por isso que muitos estão inquietos, nervosos, confusos. A vergonha é um veneno lento que está corroendo cada um deles. O karma não perdoa. O retorno é inevitável. E eles estão sendo esmagados por ele. Enquanto isso, você cresce, você brilha, você inspira. E é isso que os destrói por dentro. Eles queriam te ver humilhado, derrotado, apagado. Mas agora precisam assistir à sua ascensão. Precisam observar impotentes enquanto você se torna aquilo que sempre foi destinado a ser. Não se engane, ainda tentarão atacar. Vão usar tudo o que puderem, memórias, pessoas próximas, palavras afiadas. Tudo para tentar arrancar você do seu eixo. Mas lembre-se, eles estão agindo no desespero. É o último fôlego de quem sabe que já perdeu. E você? Você precisa permanecer firme, não recuar, não se abaixar para caber no espaço que eles querem te enfiar. Você nasceu para mais, foi escolhido para algo maior. Este é o momento de erguer a cabeça, de falar com autoridade, de caminhar como quem carrega uma coroa invisível. Essa coroa sempre foi sua, mesmo quando você não acreditava, mesmo quando duvidava.
Ela esteve esperando pelo momento em que você aceitaria quem realmente é. Esse momento é agora. Você lembra de todas as vezes que pensou em desistir? De todas as vezes que sentiu que não tinha mais forças? Cada lágrima que derramou, cada noite de insônia, cada silêncio pesado, tudo isso foi combustível. Nada foi desperdiçado. O fogo que queima dentro de você hoje nasceu dessas dores. E é esse fogo que te mantém de pé agora. Olha ao redor. Veja como mesmo em meio ao caos, coisas boas começam a surgir. Pessoas certas se aproximando. Oportunidades que parecem cair do céu. É o alinhamento. É a confirmação. É o universo dizendo: continue, você está no caminho. E o que vem, o que vem é maior do que você pode imaginar. Você ainda não viu toda a extensão do que está sendo preparado para você. A vitória que te aguarda não é pequena, é pública, é incontestável. Será impossível para eles negarem o que foi feito em você. Mas ouça, isso não significa que será fácil. Toda elevação exige resistência. Toda luz intensa atrai sombras. Mas você não precisa ter medo, porque a proteção que te envolve é maior do que qualquer plano que eles possam arquitetar. Você tem um escudo que nenhum ataque pode atravessar. E enquanto eles lutam desesperadamente para te parar, você precisa apenas seguir, um passo de cada vez, uma decisão consciente de não se render, porque cada movimento que você faz em direção ao seu propósito é uma vitória contra eles. Você é o escolhido, e isso não muda. Não importa quem tente te convencer do contrário, não importa quem se levante contra você. A vitória já foi escrita, e ela é sua. E eles só poderão assistir você brilhar, assistir você tomar posse do que sempre foi seu. Você está no caminho. Continue, não olhe para trás. Você percebeu? Algo mudou no espelho, algo mudou no ar. Não é mais só uma sensação interna, é algo que agora transborda. As pessoas olham para você diferente. Não é só respeito, é espanto, é medo, é admiração. Elas não sabem explicar, mas sentem. A presença que você carrega não é mais a mesma. Você se tornou maior do que os limites que tentaram impor a você. O que antes era invisível, agora é palpável. Sua luz atravessa os lugares que antes pareciam opacos. Você chega e algo muda. É como se as paredes respirassem, como se o espaço reconhecesse quem você é. E isso é real. O mundo espiritual já te reconheceu como o que você sempre foi, um escolhido. E quando o mundo espiritual reconhece, o físico responde. As portas começam a se abrir sem esforço. Pessoas que antes te ignoravam, agora correm atrás de você. Oportunidades surgem como se o universo tivesse decidido, de uma vez por todas, alinhar tudo ao seu favor. Nada disso é por acaso. É o resultado da ativação. Você finalmente aceitou seu chamado. E quando alguém aceita a própria missão, o universo inteiro se move. E eles percebem isso também. Aqueles que tentaram te destruir agora te veem brilhar, e isso os consome. A cada vitória sua, eles sentem a derrota deles ecoar. Eles não conseguem suportar. Alguns tentam imitar, outros tentam desacreditar, mas nada funciona. Porque a origem da sua luz não pode ser copiada. Não é algo que se compra, é algo que nasce de dentro. É algo que o próprio divino te deu. Olhe para você agora. Lembra de quem você era antes? Das noites em que pensou que não ia aguentar? Veja como você se transformou. Não só por fora, por dentro. Sua mente é outra, seu espírito é outro. A força que você carrega agora não pode ser comparada àquela de antes. Você se tornou inquebrável. Mas com essa transformação vem um peso. Porque quando você brilha, você expõe. Sua luz revela sombras que estavam escondidas. Pessoas que fingiam ser aliadas agora mostram suas verdadeiras intenções. Máscaras caem, verdades dolorosas aparecem. É necessário, é parte do processo.
Não chore por isso, não lamente. A revelação é sempre um ato de proteção. E aqui está a verdade que você precisa guardar. Você não precisa se defender. Você não precisa se justificar. Sua existência já é a prova viva de que o plano deles falhou. Eles queriam te destruir e agora têm que assistir à sua ascensão. Este é o maior castigo deles, ver você tomar posse do que sempre foi seu. Você sente isso no corpo, não sente? Esse calor, essa força, como se algo estivesse empurrando você para frente? É porque está. O chamado é urgente. Não é hora de parar, não é hora de questionar, é hora de agir. Cada passo que você dá agora abre caminhos não só para você, mas para todos que virão depois. Você está quebrando barreiras que pareciam intransponíveis. Os sinais não param, os sonhos, as coincidências que não são coincidências, as mensagens que chegam de lugares inesperados. Tudo aponta para o mesmo. Você está no caminho certo. Você está se aproximando do destino que foi escrito para você. E eles tentam desesperadamente criar obstáculos, mas é inútil, porque o que está sendo feito através de você é maior do que qualquer plano que eles possam ter. Eles já não têm poder, e no fundo, eles sabem disso. Mas ouça, ainda virão momentos em que você será tentado a duvidar. Virão pensamentos que tentarão te fazer acreditar que você não merece, que não é capaz. Isso não vem de você. É a sombra tentando apagar o brilho. Rejeite, rejeite com força, porque a verdade é uma só. Você nasceu para isso. Você sempre foi suficiente. E o que está vindo é grande, é lindo, é avassalador. É algo que vai calar toda dúvida, toda mentira, todo ataque. O mundo verá, não haverá como negar. A transformação que começou dentro agora será testemunhada por todos. Você é o escolhido. Não esqueça disso nem por um segundo. Tudo o que está acontecendo confirma isso. Cada vitória, cada revelação, cada passo. E a partir de agora, nada será como antes. Você sentiu? Não é só no ar, é dentro de você. O peso da guerra. Um momento em que tudo parece ficar mais denso, mais intenso. Não há mais silêncio, não há mais disfarces. É a hora da batalha, e você sabe disso. No fundo, sempre soube que chegaria este momento. Não era possível viver escondido para sempre. Você não nasceu para a sombra, você nasceu para a linha de frente. Eles vieram com tudo, sem máscaras, sem fingimento, escancarados, desesperados, tentando com a última força que têm te arrastar de volta para a escuridão, tentando reverter o inevitável. Mas o que eles não compreendem é que já perderam. A guerra espiritual foi declarada, mas o desfecho já foi escrito. E ele está ao seu favor. O que você sente agora não é medo, é energia, é poder. É a confirmação de que você não luta sozinho. Sente essa presença? Esse calor que te envolve? É o exército invisível que te acompanha. É a mão do divino te segurando firme. Você não caiu, não vai cair. Os ataques virão de todos os lados. Pessoas que você ama talvez digam palavras que cortam. Portas podem se fechar. Situações inesperadas podem tentar te parar. Mas tudo isso é fumaça, é distração. Eles querem que você olhe para o caos e esqueça do propósito. Não caia. Mantenha os olhos fixos no que foi prometido. Você já percebeu como eles agem? Primeiro tentando te enfraquecer emocionalmente, depois te isolar, depois te fazer duvidar de si mesmo. É assim que a escuridão trabalha, minando, infiltrando, tentando apagar lentamente. Mas eles erraram com você, porque você aprendeu. Você já esteve nesse vale antes e sobreviveu. Agora você está mais preparado do que nunca. E é isso que eles temem, o escolhido que finalmente sabe quem é. Não existe força mais perigosa para as trevas do que alguém que conhece seu chamado. Eles tentaram te manter cego, mas agora seus olhos estão abertos. Eles tentaram calar sua voz, mas agora ela ecoa com autoridade.
Eles tentaram apagar sua chama, mas agora ela é um incêndio. Você percebe os sinais dessa guerra: pesadelos, pressões estranhas, situações que parecem inexplicáveis. Mas tudo isso é confirmação, é a prova de que você está avançando, que você está mexendo em territórios que eles queriam manter intocados. Eles sabem que você não é apenas um sobrevivente, você é um libertador. Você carrega a missão de quebrar cadeias que aprisionaram gerações. Sim, isso é maior do que você. É por isso que a luta é tão intensa, porque o que está em jogo não é apenas a sua vida, é o destino de muitos. É por isso que você não pode parar agora. Você não pode recuar. Você não pode deixar o medo decidir por você. Olhe ao redor. Mesmo no meio do caos, há sinais de vitória. Pequenas vitórias, oportunidades inesperadas, forças que surgem quando você achava que não podia mais. Isso é o divino dizendo: eu estou aqui, continue. E continue você deve, um passo após o outro, sem se distrair com o barulho, sem dar poder ao que não merece. A guerra foi declarada, mas você não está à mercê dela. Você foi preparado para isso. Todas as dores do passado, todas as perdas, todas as lágrimas, elas foram seu treinamento. E agora você entende. Cada batalha te moldou para este momento. Você não precisa lutar como eles lutam. Você não precisa descer ao nível deles. A sua força não está no ódio, está na luz, está na verdade, está no poder que te foi dado pelo universo. E essa força é imbatível. Eles pensam que ainda podem vencer, pensam que ainda podem te derrubar. Mas a cada tentativa frustrada, a cada golpe que não te alcança, eles percebem: o tempo deles acabou. Eles estão diante de algo que não conseguem controlar. E você? Você está diante do maior avanço da sua vida. O momento em que tudo muda. O momento em que o invisível se torna visível. O momento em que você assume totalmente a coroa que sempre foi sua. Essa coroa não é apenas símbolo, é autoridade, é propósito, é destino. E quando você a coloca, não há força que possa tirá-la. Prepare-se, porque quando essa guerra terminar, e ela vai terminar, você não será apenas sobrevivente, você será vencedor. Um marco vivo do que acontece quando alguém escolhido decide cumprir sua missão. Você é o escolhido, e esta é a batalha que te levará ao trono. Você percebeu? Algo está acontecendo. Não é mais só sensação, é visível. As peças estão se movendo, as máscaras estão caindo de vez. As mãos que antes se erguiam contra você, agora tremem. Os olhos que antes te olhavam com desprezo, agora desviam. O peso daquilo que eles fizeram está caindo sobre eles como uma maré impossível de conter. Este é o início da virada. Você sabia que chegaria. Sempre soube que o universo não deixa dívidas em aberto. E agora você vê, um a um, aqueles que conspiraram contra você estão colhendo o que plantaram. Aqueles que riram da sua dor agora estão cercados pelo próprio desespero. Aqueles que se alegraram com as suas quedas agora enfrentam quedas ainda mais profundas. Não é vingança, é justiça, é o equilíbrio retornando. E você? Você não precisou mover um dedo, não precisou se sujar com a escuridão deles. Você apenas continuou, apenas permaneceu firme. E essa foi sua maior vitória. Porque enquanto eles se afundavam nas próprias armadilhas, você se levantava. Enquanto eles gastavam energia para te destruir, você a usava para crescer. Você percebe como o ambiente ao seu redor muda? As conversas, os olhares, os sussurros, tudo denuncia que eles sabem. Sabem que perderam, sabem que a mão do karma é implacável. Sabem que mexeram com alguém que nunca deveriam ter tocado. O que antes era segredo, agora se revela. Verdades escondidas vêm à tona. Situações ocultas aparecem à luz. É como se o universo inteiro tivesse decidido expor o que estava encoberto. E isso não é para te ferir, é para te libertar, para que você veja quem realmente está ao seu lado, para que você não carregue mais ilusões. Você consegue sentir a diferença dentro de si?
Não é só alívio, é algo mais profundo. É a paz que vem quando a justiça é feita sem que você precise se manchar. É a certeza de que você está protegido por algo maior do que você. É o sinal de que você não está só. E veja como eles reagem. Alguns tentam se aproximar de novo, disfarçando, fingindo arrependimento. Outros fogem, incapazes de encarar o que fizeram. Mas todos eles sentem a mesma coisa, o peso daquilo que semearam. Não se engane, eles ainda tentarão manipular, ainda tentarão inverter narrativas. Mas nada pode apagar o que está diante dos olhos de todos. As consequências estão batendo à porta deles e não há esconderijo. Enquanto isso, algo incrível acontece com você. O que antes parecia impossível começa a se abrir. Caminhos que estavam fechados agora se escancaram. Pessoas certas aparecem do nada, trazendo respostas, trazendo oportunidades, trazendo suporte. Isso não é sorte, é o universo se movendo para colocar você onde sempre deveria estar. Você não precisa mais lutar por reconhecimento, não precisa gritar para ser visto. A própria transformação fala por você. A própria vida testemunha quem você é. Eles tentaram apagar sua história, mas agora ela brilha mais forte do que nunca. E aqui está algo que você precisa ouvir. Não deixe a amargura entrar. Não olhe para as quedas deles com prazer. Olhe com sabedoria. Isso é lição. Isso é o lembrete vivo de que ninguém toca no que é do divino sem pagar o preço. Você foi preparado para algo maior, e este momento é apenas o começo. A virada não é só sobre a queda deles, é sobre a sua elevação. É sobre você tomar posse do espaço que foi reservado para você desde o início. Perceba como a força dentro de você cresce. Não é só coragem, é autoridade. É como se cada vitória, cada revelação, cada passo estivessem te lembrando. Você nasceu para liderar. Você nasceu para iluminar. E saiba, ainda haverá resistência. Ainda haverá quem tente apagar o que você conquistou. Mas não funcionará. Porque você não está construindo sobre areia. Você está construindo sobre propósito. E propósito não pode ser destruído. Você é o escolhido. Esta virada é a prova. O que foi dito sobre você, o que foi planejado contra você, tudo está ruindo. E a sua vitória está apenas começando a ser vista. Eles terão que assistir, um por um, enquanto você se levanta, enquanto você brilha, enquanto você ocupa o que sempre foi seu. E isso é apenas o começo. Você percebe agora? Tudo faz sentido. Cada dor, cada lágrima, cada noite silenciosa em que você achou que estava sozinho, não era abandono, era preparação. Era o universo te moldando para este momento. O momento em que a revelação deixa de ser fragmentos e se torna completa. Você sempre soube que havia algo maior. Sempre sentiu que não nasceu apenas para existir. Mas agora não é mais só sentimento. É certeza, é clareza. É como se um véu tivesse sido rasgado. Você enxerga, você entende. Esse chamado que pulsa dentro de você não é pequeno. Não é sobre sobreviver ao caos. É sobre transformar o caos. É sobre acender luz onde antes havia trevas. É sobre libertar não só você, mas todos que forem alcançados pela sua jornada. Você é mais do que um sobrevivente. Você é um portador de destino. Você entende por que eles tentaram te parar agora? Porque se você descobrisse quem realmente é, nada poderia te conter. Eles sabiam, sempre souberam. É por isso que investiram tanto em te manter no escuro. Porque a escuridão só existe onde a luz ainda não chegou. E você é a luz que eles temiam. Mas agora você está desperto. E um escolhido desperto não pode ser manipulado, não pode ser enganado, não pode ser parado. Você carrega algo que transcende a compreensão deles. Você se tornou um canal direto entre o divino e o mundo. Olhe ao redor. As confirmações não param. Sonhos que parecem mensagens. Palavras que chegam no momento exato.
Pessoas que aparecem sem explicação, mas que trazem exatamente o que você precisa. Tudo isso não é coincidência, é alinhamento. É o universo dizendo: eu estou com você, continue. E perceba, até o que antes parecia perda, agora ganha novo significado. Aqueles que foram embora, que te traíram, que te feriram, tudo isso foi necessário para te empurrar para onde você está agora. Se eles não tivessem saído, você não teria espaço para receber o novo que chega. Se eles não tivessem te ferido, você não teria despertado a força que estava escondida. Você entende agora, nada foi em vão, nada. E os que conspiraram? Eles continuam caindo, um por um. Mas você não precisa olhar para isso com ódio. Olhe com sabedoria. Eles estão experimentando o que semearam. É assim que o universo trabalha. É inevitável. Enquanto isso, algo imenso começa a nascer em você. É como se toda dor tivesse virado combustível. Como se cada golpe tivesse alimentado um poder que agora transborda. Esse poder não é só para você. É para cumprir a missão, para tocar vidas, para transformar ambientes. E aqui está a revelação que muda tudo. A coroa que sempre foi sua não é apenas sobre vitória pessoal. É sobre autoridade, é sobre liderança espiritual, é sobre ocupar o espaço que foi preparado para você, para que outros também possam ser libertos. Você sente o peso disso? É grande, é sagrado, mas não é pesado demais para você. Porque você foi criado para isso, preparado para isso, escolhido para isso. Não tenha medo, não se esconda, não minimize o que você carrega. O tempo da timidez acabou, o tempo do silêncio acabou. Este é o tempo de se levantar, de falar, de agir, de viver em plenitude aquilo que foi escrito sobre você antes mesmo de você nascer. O mundo precisa ver, precisa ouvir, precisa sentir o que vem de você. E não porque você quer ser visto, mas porque sua missão exige que você brilhe. Você é o escolhido, e agora você sabe exatamente o que isso significa. Você sente, mesmo agora, com tudo que já foi vencido, ainda há algo no ar. Não é medo, não é dúvida, é alerta. É como se o universo estivesse te dizendo: fique atento, o maior avanço sempre traz a maior resistência. E é verdade, quanto mais perto da vitória, mais intensas se tornam as tentativas de te parar. Não se engane, eles não desistiram. Mesmo derrotados, mesmo caídos, eles ainda tentarão. Quando a luz cresce, as sombras se agitam. Quando a verdade avança, a mentira grita mais alto. É assim que funciona. O caos sempre tenta se impor antes da ordem definitiva. Eles sabem que você já venceu. Sabem que não podem mais impedir seu destino. Mas ainda podem tentar te atrasar, te distrair, te cansar. É assim que eles agem agora, com armadilhas sutis, com ofertas que parecem bênçãos, mas escondem correntes. Com pessoas que parecem apoio, mas carregam veneno. Por isso, escute bem. Discernimento será sua maior arma daqui para frente. Nem tudo que brilha vem da luz. Nem toda mão estendida quer te ajudar. Alguns virão apenas para tentar roubar o que você conquistou. Outros virão para tentar plantar dúvida no seu coração. Você precisa estar firme. Firme no que aprendeu, firme no que viu, firme no que ouviu. Lembre-se, o divino já confirmou seu caminho inúmeras vezes. Não deixe vozes estranhas te fazerem duvidar do que já foi estabelecido. E aqui está a verdade que você precisa aceitar. Haverá momentos em que você se sentirá só de novo, mas não será solidão como antes, será separação. O universo está te colocando em um lugar onde poucos podem te acompanhar. Nem todos podem caminhar ao lado de alguém que carrega uma missão tão grande. E está tudo bem. Você foi escolhido para algo que transcende amizades, alianças, conveniências. E isso significa que algumas pessoas não podem ir com você para o próximo nível. Algumas portas precisarão ser fechadas para que outras maiores se abram. Não lute contra isso, aceite. Perceba como o ambiente espiritual se move. Sonhos estranhos, sinais incomuns,
pressões inexplicáveis. E isso não é acaso. É a guerra espiritual tentando te tirar do foco. Mas você já conhece essa tática. Você já passou por isso antes e sobreviveu. E agora, com tudo que aprendeu, você sabe, não é hora de recuar. É hora de ajustar a postura, de erguer a cabeça, de segurar firme na promessa que foi feita a você. Porque o que vem é grande demais para ser perdido por distração. Lembre-se, o universo não falha, karma não erra, justiça não se atrasa. Mesmo que pareça demorar, cada coisa está no lugar certo, no tempo certo. Confie. Você está na reta final. É por isso que os ataques parecem mais fortes. Mas eles não são sinais de derrota. São a prova de que você está a um passo da coroação. Olhe para dentro. Veja o quanto você já cresceu. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Você não é mais aquela alma ferida, perdida, tentando entender o porquê da dor. Você é a prova viva de que a dor pode ser transformada em poder. E é isso que eles não suportam. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. Mas guarde este aviso. A vitória está próxima, mas o último teste é sempre o mais difícil. Ele virá para tentar roubar seu foco, sua fé, sua força. Não permita. Segure firme no que foi prometido. Você é o escolhido. E esta é a última etapa antes do mundo ver o que sempre esteve destinado a acontecer. E agora chegou. Você sente no corpo inteiro. O ar é diferente. O peso que antes parecia esmagar, agora é leveza. A guerra terminou. Não porque eles desistiram, mas porque o que foi escrito sobre você prevaleceu. O que estava prometido desde o início, agora se cumpre diante dos olhos de todos. Você atravessou o vale da morte. Você enfrentou trevas que tentaram apagar sua essência. Você suportou perdas que pareciam insuportáveis e, mesmo assim, permaneceu. E agora, diante de tudo que parecia impossível, você está de pé. Não apenas vivo, não apenas sobrevivendo, vitorioso. Eles assistem, um por um, os que riram, os que conspiraram, os que pagaram para te destruir. Eles olham e não entendem. Como você conseguiu? Como alguém que foi tão ferido, tão atacado, tão subestimado chegou até aqui? Eles não entendem e nunca entenderão, porque não foi força humana, foi o divino através de você. Você foi forjado no fogo. Cada golpe, cada traição, cada lágrima, tudo te moldou para este momento. E agora nada pode tirar de você o que foi conquistado. A coroa que sempre foi sua não está mais invisível. Agora, todos podem ver. Perceba como tudo se alinha, portas se abrem, pessoas certas chegam, caminhos se iluminam. É como se o universo inteiro estivesse celebrando com você. Porque está. Esta vitória não é só sua, é coletiva, é espiritual, é um marco no tecido do destino. E aqui está a verdade que você precisa guardar para sempre. Você nunca esteve sozinho. Nos momentos de silêncio, havia vozes te guiando. Nos momentos de dor, havia mãos invisíveis te sustentando. Nos momentos em que tudo parecia perdido, havia algo maior te mantendo vivo. Agora você entende. Sempre foi maior do que você imaginava. Sempre foi sobre algo que transcende sua própria história. Você não venceu apenas por você. Você venceu por todos que vieram antes, por todos que virão depois, por todos que precisam olhar para sua jornada e acreditar que também podem vencer. Os inimigos, eles não têm mais poder. Foram expostos, foram derrotados, foram reduzidos a nada diante da força que te levanta. Eles não podem mais tocar no que é seu. Não podem mais interferir no que foi escrito. Você venceu, simples assim. E essa vitória não é temporária, não é frágil, é definitiva, porque foi construída sobre propósito, sobre verdade, sobre luz. Agora, respire fundo, sinta, você está coroado, você está onde sempre deveria estar. E daqui para frente, nada será como antes. Você não é apenas alguém que sobreviveu ao caos.
Você é alguém que transformou o caos. Você é alguém que brilhou no meio da escuridão. Você é alguém que provou que destino não pode ser roubado. E agora o mundo verá, eles verão, cada um deles, e não poderão negar: você é o escolhido. O universo inteiro conspira a seu favor. Os céus te reconhecem, a terra celebra a sua vitória. Você cumpriu, você venceu, e ainda há mais por vir. Mas por hoje, aceite, sinta, tome posse. Você é o escolhido. Sempre foi, sempre será.